versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: observe, irmão, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Versículo 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Versículo 15 está escrito: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Aqui na versão fala, pode voltar aí, por favor? Se refere, eu estava com muita vontade, é isso? Isso, e disse-lhes: desejo muito. Nesta minha versão diz: desejava ansiosamente. Observe, 16. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que se cumpra o reino de Deus. 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Os dois últimos versículos, 19 e 20, diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido. Aqui deve dizer: isto é meu corpo, que é... Eu vou ler aqui na versão, fica mais fácil, tá? Vamos lá, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. 20, por favor. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nós temos refletido alguns domingos sobre a série de Jesus no Lar. Encerramos hoje essa série com uma casa de um desconhecido. Nós que já visitamos a casa de Marta e Maria, visitamos a casa de Zaqueu, visitamos a casa de Jairo, visitamos outras casas, mas agora nós temos a casa de uma pessoa desconhecida. Pelo menos não se sabe ao certo o proprietário desta casa. Quem estava ontem na nossa manhã com Deus vai lembrar do texto aberto pelo pastor que ministrou, que a igreja estava reunida orando por Pedro. Tudo indica que era este mesmo lugar, a casa de João, que não é o discípulo, o apóstolo, codinominado ou apelidado de Marcos, que também não é o Marcos que escreveu o Evangelho. Então são hipóteses. E eu aprendi desde cedo na Igreja Assembleia de Deus que tudo que a Bíblia não diz, não fala com clareza, eu não posso afirmar com certeza. Desde pequeno me ensinaram isso. O que a Bíblia não diz com clareza, eu não posso afirmar com certeza. De certo que nós temos hoje um lar. Pouco nós sabemos sobre este lar. Mas Jesus, ele disse que ele queria celebrar a Santa Ceia com os seus discípulos. Melhor, ele queria celebrar a ceia, isto é, a Páscoa, o jantar. Sabemos que a Páscoa foi instituída por Deus quando Israel ainda estava preso no Egito, escravizado por Faraó.
O povo de Israel, o povo de Deus, estava sofrendo na mão dos egípcios, mas Deus havia preparado uma libertação para aqueles homens e mulheres, para aquele povo. E Deus enviou pragas e Faraó não quis ouvir nenhuma das pragas. E por último, Deus permitiu que todos os primogênitos fossem mortos, que estivessem habitando no Egito. Diz a Bíblia que exceto os lugares onde o anjo da morte, ou decretado para matar, quando ele chegasse na casa da pessoa, se ele encontrasse no umbral da porta a mancha de sangue, não é de uma pessoa, mas de um cordeiro, que já estava tipificando Cristo, era um ato profético. Se o anjo da morte, ao chegar naquela casa, encontrasse a mancha de um sangue, de um cordeiro, ele não entrava naquela família para ceifar a vida do primogênito. Ele pulava por cima, ele passava por cima. Nisso é instituída a Páscoa, quando houve grande choro no Egito, mas os israelitas, porque tinham no umbral de sua casa o sangue de um cordeiro, estavam todos intactos. Páscoa. O tempo passa, como disse, era um ato profético. A Páscoa também, ela tem uma ressignificação. Ela deixou de ser um anjo da morte para ceifar pessoas, e um sangue de um cordeiro no umbral da porta, no portal. Cristo Jesus, quando participa dos seus discípulos do jantar, celebrando a ceia, ele institui a Santa Ceia, a cerimônia que iremos participar logo mais. E ele mesmo explica, como lemos, do que se tratava cada elemento. Mas vamos por partes. Você leu comigo que Jesus diz aos seus discípulos: vão preparar a Páscoa. Mas eles perguntaram, irmão Paulo Cruz, mas onde é que nós vamos celebrar a Páscoa? E Jesus deu a característica. Jesus disse o que eles deveriam fazer. Está lá no versículo de número 7 em diante, como lemos. E com base nesse texto, eu tenho 5 reflexões rápidas, não vou delongar, porque vamos cercar a mesa do Senhor. Mas a primeira, para você que gosta de anotar na tábua do seu coração, ou no seu celular, no seu caderno, é um convite a confiar. Porque Jesus disse para aquele homem, para aqueles 2 homens que eram seus 2 apóstolos de altíssima confiança: vão lá e procurem, melhor dizendo, preparem um lugar para celebrarmos a nossa Páscoa. Marimar, nós lemos que Jesus deu uma pista para eles: vocês vão entrar na cidade e vocês vão ver um homem com um cântaro de água. Você vê um homem em uma comunidade simples, com um balde de água, um cântaro de água, você pode achar normal, tá? Mas para os judeus, o fato de carregar um balde com água era uma tarefa exclusivamente feminina. Lembram quando Jesus teve um encontro com uma mulher à beira de um poço, quando ele disse para ela dar-lhe de beber? E aí o que foi que ela disse? Como é que tu vai me dar de beber, vai falar comigo, se eu sou samaritana e tu és um judeu? E começa aquele diálogo todo que nós conhecemos. Aquele momento, aquele em que Jesus fala com aquela mulher, ali, naquele exato momento, era a hora onde as mulheres se reuniam para buscar as águas dos seus cântaros e levarem para os seus lares, para as suas tarefas domésticas. Eu vejo, irmão, que em alguns momentos existem pessoas que são desconhecidas da terra, mas elas são conhecidas no céu. Se você não entendeu, eu vou repetir para você. Existem pessoas que na terra elas são desconhecidas. Se você citar o nome dela, ninguém vai saber. Mas no céu é diferente. Talvez você tenha 200 seguidores em uma rede social, talvez você tenha 20 mil seguidores, talvez você tenha 50 mil, talvez você tenha 100, talvez você não tenha nenhum, talvez nem você se segue, talvez você não seja conhecido. Mas eu quero perguntar: quem é nos nossos dias no meio futebolístico que nunca ouviu a palavra chamada Neymar? Todo mundo já ouviu falar, até quem não joga futebol já ouviu falar.
Se eu for falar num cantor chamado Roberto Carlos, ninguém conhece ele, não é? Mas talvez se você for chegar aí para essas pessoas da fama e falar para eles: você conhece pastor Tássio? Nunca nem vi. E estão certo mesmo. Eu não estou dizendo que é errado ser conhecido, tá? Eu só estou dizendo para mim e para ti que melhor é ser conhecido nos céus. Um homem que nós não sabemos quem é, mas Jesus sabia quem é. Um homem que nós não sabemos o nome, nós não sabemos a idade, nós não sabemos quem é, mas Jesus sabia quem era ele. Sinal de que Jesus conhece aqueles que são os seus. Propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor, a Bíblia diz, conhece os que são seus. Eu vou te dar uma prioridade na tua vida, se você não tem, ou se você não percebeu a necessidade. Qual, pastor? Seja conhecido nos céus. Pastor, e como é que alguém é conhecido nos céus? Vai ler a história de Jó, que você sabe como é que alguém é conhecido nos céus. Vai dobrar os teus joelhos na presença de Deus, que você vai descobrir como alguém é conhecido nos céus. Vai lá saber na Bíblia, na palavra de Deus, as histórias das pessoas que eram desconhecidas na terra, mas eram conhecidas por Deus no céu. Irmão, alguém que é conhecido por Deus nos céus, até quando este homem ou esta mulher se ajoelha, o céu sabe, porque há uma intimidade que a terra não é capaz de sucumbir. Mas como eu disse, no nosso primeiro tópico é sobre um convite a confiar. Jesus disse àqueles homens: vocês vão até a cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro de água. Irmãos, aqueles que são conhecidos nos céus são aquelas pessoas que são capazes de obedecer a Deus em qualquer circunstância. Eu não sei se aquele homem, quando foi sair de casa com um cântaro de água, alguém disse assim para ele: rapaz, agora tu é mulher, para onde é que tu vai com esse cântaro vazio? Melhor dizendo, não, eu vou pegar um pouco de água. Ou então ele já saiu de casa com seu cântaro cheio de água. Eu só sei que a ordem era que ele tinha que estar onde? Na porta da cidade. Vocês vão entrar na cidade e vocês vão ver um homem com um cântaro de água. Jesus não estava dando a eles uma missão impossível. Jesus estava dando a eles uma missão totalmente possível, mas que iria requerer da parte dele esforço. Nós, quando recebemos promessas de Deus ou quando temos sonhos, achamos que Deus vai fazer todas as coisas. Nós pensamos que Deus tem que fazer tudo e nós não temos que fazer nada. É aí que você se engana. Sabe por quê? Jesus poderia muito bem tocar no coração daquele homem, se revelar e ele dizer assim: vem até aqui onde eu estou com os meus discípulos, pega João e Pedro, leva para tua casa. Não, Jesus deu o trabalho para Pedro e João entrar na cidade de Jerusalém e ficar esperando a boa vontade de aparecer um homem com um cântaro de água. Talvez você está com pressa, querendo logo ver um homem com um cântaro de água, mas o teu tempo não é o tempo do Senhor. Espere aparecer alguém com um cântaro com água, porque quando você não para esperar o cântaro com a água, você começa a fazer as coisas do teu jeito, e quando você faz as coisas do teu jeito, você sabe, não dá nada certo, e o pior de não dar certo é ter que consertar aquilo que é errado, que é mais difícil do que fazer o certo. Você está com pressa? Deus colocou alguém do seu lado, diga para essa pessoa, seja a boca de Deus para ela: você está cansado? Mas não deixe de esperar um homem com um cântaro de água na porta da cidade. Pode dizer, não, está com medo? Se a pessoa disser assim, muito besteira, é assim, ó, aponta para mim, for o pastor, pode dizer, não é nada não. Tem gente que se apressa, porque a pessoa não chega com um cântaro com água, aí ele fica lá. Rapaz, quer saber de uma coisa? O que foi, Pedro? Bora-se embora, João. Rapaz, isso não vai dar certo. Bora esperar. Que esperar nada, rapaz. Tá aqui até agora não chegou. Espera, meu irmão. Espera. Eu sei que a pior coisa para nós que não gostamos de esperar, estou falando para nós, porque talvez você possa gostar de esperar, mas eu não gosto de esperar. A pior coisa para nós que não gostamos de esperar, sabe o que é? É ter que esperar. Eu te pergunto, e o que é que vai adiantar não esperar? Só sofre a gente que não gosta de esperar. Oh, meu Deus do céu. Como coisa que a gente vai adiantar o processo. Não vai, meu irmão. Como coisa que nós vamos fazer, dar um jeitinho para dar certo. Não vai, meu irmão.
Ou você aprende a confiar em Jesus. Ei, irmão, aprenda a confiar na condução do Senhor. Posso estar cansado, mas Jesus disse que vai aparecer um homem com um cântaro com água. Aleluia. Jesus disse, quando vê um homem com um cântaro com água, seguiu. Jesus não disse assim, vai lá falar com ele e te apresenta. Jesus mandou seguir. Irmão, Deus trabalha com um processinho, irmão. Deus tem um rito. Deus tem uma forma de trabalhar. Deus tem um jeito de trabalhar. Deus tem um tempo de trabalhar. Segui-o. Vá até ele e é para seguir. Rapaz, só Deus mesmo. O que foi, João? Se não bastasse deixar de ser pescador, agora eu virei detetive. O que foi, homem? Não é para seguir o homem? Não pode seguir. Está virando detetive. Quando ele entrar na casa, você fale ao chefe da família que parece que o que carrega o cântaro não é o senhor da casa, tá? Porque o texto é bem claro ao dizer, quando ele entrar na casa, falai ao chefe. Então eles procuraram o chefe da família. Jesus, o mestre, manda dizer a ti onde eu vou comer ou celebrar Páscoa com os meus discípulos. Vocês estão entendendo a palavra? Amém? Até aqui tudo bem? O relógio já quer ir embora, mas vamos lá. Ainda tem alguns itens aqui importantes para nós. Observe que quando Jesus dá pista para aqueles homens, discípulos, apóstolos, ele estava fazendo um segundo tópico aqui desta ministração, um convite à preparação. O primeiro disse um convite a confiar, o segundo um convite à preparação. Irmãos, Deus não trabalha com despreparados. Deus te prepara. Deus trabalha em você. Deus te treina. Deus pode te chamar não sabendo de nada, mas não te coloca na frente ou à frente de algo sem você saber nada. Ele te chama e te capacita. Depois que ele te capacita, é que ele te entrega. Se Deus primeiro te entregasse para depois de te capacitar, não ia nada dar certo. Se primeiro Deus abrisse para ti uma porta, para depois te treinar, para você aprender, a porta que Deus abriu para você, não serviria para nada. Por isso, não fuja dos processos. Por isso, não fuja do rito de Deus. Não fuja do jeito de Deus. Não fuja da forma como Ele trabalha. Não queira fugir do tempo de Deus. Não se apresse para aquilo que Deus tem para você. Espere o tempo adequado para aquilo que Ele tem para você. Primeiro, é um convite para confiar. Não tem jeito. O segundo, é um convite à preparação. Se prepare. Deus vai abrir uma porta do tamanho de você para você passar. Deus vai abrir uma porta para mim e para ti do jeito que Ele quiser e da forma como Ele quer. Se ela tem 1 metro de largura, eu não sei. Se tem 2, eu não sei. Se é um portão que você vai só apertar no controle, eu também não sei. Mas quando Deus deseja abrir uma oportunidade, quando Deus deseja colocar alguém em alguma posição, irmãos, Deus abre as portas no tempo certo, no tempo adequado. Um convite à preparação. Os discípulos tinham, irmão Cícero, que preparar a Páscoa. Consistia em matar o cordeiro e preparar o cordeiro para a Páscoa, organizar as louças, o lugar. Jesus colocou os discípulos, os apóstolos de sua confiança para prepararem um jantar especial. Naquela época não tinham muitos lugares espaçosos, fechados. Só famílias com uma boa condição financeira poderiam ter uma casa e em cima de sua casa construir um salão especial. Como era a Páscoa, a maioria dessas pessoas ganhavam dinheiro, melhor dizendo, alugando em outros períodos, mas na Páscoa, por ordem de Deus, eles não poderiam alugar, porque Deus não queria que fosse assim. A única forma de lucrar no período da Páscoa era ganhar de quem matava os cordeiros o couro. A única forma que Deus permitia. Está na palavra, você pode ler depois. Porque Deus queria que os seus servos que vinham buscar e pedir remissão de onde estivessem espalhados na terra, estivessem em Jerusalém naquele período para celebrar a Páscoa.
para agradecer o grande livramento da parte de Deus. Esses lugares eram lugares especiais, onde um mestre pegava os seus discípulos preferidos para ter um momento de conversa com ele. Quando somos convidados à preparação, vem para o terceiro ponto dessa ministração. Nós recebemos de Deus um convite à intimidade. Um convite a confiar. Um convite à preparação. Um convite à intimidade. Jesus não levou para lá centenas de pessoas, até porque a estrutura do lugar não comportaria. Jesus chama os seus 12 apóstolos para celebrar a última ceia, o último jantar, a última Páscoa, porque já estava chegando o momento em que Jesus iria morrer e padecer em prol de todos nós. Mas Jesus chama os seus 12 homens de confiança, inclusive entre eles havia um traidor, mas da confiança do mestre ele era. O mestre chama todos para um jantar, um convite à intimidade. Vivemos a época onde nós somos convidados a aumentar a nossa intimidade. Nós somos convidados a ter mais intimidade. Ninguém tem intimidade com Deus desconectado dele. É impossível ter intimidade com Deus vivendo uma vida de pecado. É impossível ter intimidade com Deus vivendo na prática do pecado. É impossível ter intimidade com Deus, com o mestre, sem abdicar de sua vida para viver a vida espiritual que Ele reservou para nós. Você está recebendo a palavra ou não? Ou o fogo do Espírito na tua vida diminuiu agora só para essa palavra? O fogo do Espírito diminui assim, é? Um convite à intimidade é um convite à renúncia. Você não vai crescer a intimidade se você não aprender a renunciar. Porque os desejos pecaminosos, eles sempre estarão presentes em nossas vidas. A natureza pecaminosa, ela é inerente a quem tem fôlego de vida. É impossível alguém que está vivo achar que domina a sua natureza pecaminosa. Não. Nós fugimos dos nossos atos que poderiam nos afastar de Cristo. E quando eu fujo do pecado, ou da prática do pecado, quando eu me abstenho de pecar e abro mão desta vontade, eu estou fazendo a vontade do Mestre, do Senhor. E com isso eu aumento a minha intimidade com o Senhor. Você está entendendo a palavra de Deus? Não, eu quero te perguntar, você está recebendo a palavra de Deus? Deus colocou alguma pessoa aqui do seu lado, com toda a gentileza você vai dizer para ela: Jesus está te convidando à intimidade. Jesus está dizendo, diga irmão, Jesus está dizendo: eu quero ter mais intimidade com você. Diga para essa pessoa, aquele seu melhor amigo que você tem muita intimidade, eu quero que você tenha mais intimidade do que ele comigo. O Senhor quer ter intimidade contigo, o Senhor quer falar com você, o Senhor quer se revelar a você, o Senhor quer falar o teu ouvido de forma literal. Mas para isso acontecer é menos de você e mais do Senhor. A intimidade com o Senhor reflete a tua vida. Para você alcançar este nível de intimidade, você tem que descer e se humilhar e pedir e clamar. Só assim que você pode. Você aumenta a sua intimidade com uma pessoa quando você conversa mais com ela. Alguém que você não fala, você não consegue criar um vínculo de intimidade. Por mais que psicologicamente alguém seja assim, meio metido a querer ser íntimo, mas quando você não desenvolve com alguém um diálogo, você não vai conseguir ter intimidade com essa pessoa. O que me faz ter intimidade com alguém, o que te faz ter intimidade com alguém, é ter relacionamento com essa pessoa. É ter diálogo diário com esta pessoa. Porque até alguém que você fala muito, se você passar um bom tempo sem falar com ela, o seu grau de intimidade com ela vai ser diminuído. Você pode até não concordar, é porque você ainda não teve essa experiência.
Porque na hora que você vive essa experiência, você percebe que as coisas mudam. E como elas mudam. Você está recebendo, não está? Então eu vou continuar. Tem alguns minutos preciosos. No versículo de número 17, quando Jesus está no jantar, nós vemos irmã Iala, que ele diz assim: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei. Aqui nos diz: tomai-o, repartiu entre vós. Jesus, quando celebra a casa de um desconhecido, ele me convida à comunhão. O alvo do inimigo é destruir a comunhão da família. O alvo do inimigo é destruir a comunhão da igreja. Onde pessoas se engasgam com uma muriçoca. E se engasgam para nunca mais falar com o outro. Onde por conta de um bombom comprado no supermercado não informado, alguém resolve brigar e dizer que as coisas estão desregradas. Ao ponto de faltar um mínimo de diálogo para se resolver uma desavença familiar. Onde é mais fácil bloquear, excluir, deixar de falar. A comunhão é algo importante. Se você não vai ter comunhão, você não vai ter um elo. E tudo que o inimigo quer é destruir os elos da tua família. Afastar a esposa do marido. Afastar, não importa o seu grau de parentesco. Afastar até amigos. Eu já falei até aqui na igreja que eu creio que o inimigo, ele age até para destruir relacionamentos, namoros, noivados. Por que eu digo isso? Porque ninguém casa com um desconhecido. Olha, está ali passando um moço no ônibus. Para lá o ônibus que eu quero casar com ele. É assim? Pode até se apaixonar pelo rapaz que está passando no ônibus, mas tem que saber o nome, tem que saber quem é. Tem Deus na vida? Não tem. Ele lê a Bíblia ou não lê? O que é que ele posta? Quem são os amigos dele? As irmãs agora estão murchas. Quem é esse rapaz? Quem é a família dele? Quem é? Aí você começa, a irmãzinha começa, né, que é solteira, a gostar. Rapaz, rapaz estudioso. Tem terra debaixo da unha. Né? Mas é trabalhador. Se agrada. Relacionamento. Tudo que o inimigo quer quebrar é isso: comunhão, intimidade. Irmão, não perca a sua comunhão e a sua intimidade com a sua família, com a sua igreja, com o irmão que vai lançar a mão no pão e o vinho com você. E é por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma análise individual, pessoal. Jesus na casa de um desconhecido, celebrando a ceia, me convida a comunhão. Faça uma análise. E por que não dizer, faça uma autoanálise. Antes do irmão se preocupar com a irmã, você está sabendo de algo, que o irmão está sabendo de algo, faça a análise da sua vida. Como você está para lançar a mão do pão e do vinho? Quem é você na mesa do Senhor? Que sentimentos despertar em Deus? Faz parte. Comunhão com Deus. Mas agora a gente vem para a quinta e última reflexão, último ponto dessa reflexão. Quando no versículo 19 e no versículo 20, vamos começar com 19, Ítalo, por favor. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Versículo de número 20, por favor. Ai, que eu estou sem óculos, já está, né? Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, isto é, depois de comer,
dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus, na casa de um desconhecido, me convida a uma nova aliança. Se você nunca parou para pensar, pare nesse minuto comigo, por favor. Jesus primeiro fala que ele deu o corpo, no versículo de número 19. Primeiro ele menciona, depois que ele parte o pão e institui, ele entrega, Deus dizendo: este é o meu corpo que por vós é dado. Tem um ditado no mundo caipira, vou assim dizer, que cavalo dado, vocês são tudo caipira, ninguém olha o dente de cavalo dado. Há um outro ditado popular que diz que oferecido não tem preço. Mas quando eu paro para pensar sobre Jesus, Deus da glória, eu vejo um oferecimento que tem o maior preço da história. Quando eu paro para pensar nesta nova aliança que nós estamos vivendo, estamos debaixo dela, eu vejo um oferecimento mais valioso do que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Europa inteira, Ibovespa. Os milhões da terra são incomparáveis diante de um ato de Deus, quando entrega o seu Filho Jesus para morrer por nós. Quando ele é entregue, quando ele se voluntaria, ele está se dando. Mas não é um presente de um cavalo velho que você não pode ver os dentes. Não é um presente de um cavalo velho que alguém vai dizer assim: ei rapaz, esse teu cavalo já está muito velho, e a única coisa que você vai poder dizer: foi um presente. Como se dissesse assim: eu tinha que aceitar, eu não tinha uma outra opção. Quando eu paro para ver o que meu Senhor Jesus fez por mim e por você, eu não vejo os dentes de um cavalo velho, eu vejo um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Cordeiro pascual que nos libertou do Egito, nos libertou do mundo. Se Israel vivia escravizado no Egito, nós vivíamos no mundo escravizados pelo pecado. E se lá em Israel, melhor, se o povo de Israel foi liberto do Egito, e se o sangue de um cordeiro no umbral de uma porta permitiu que o anjo da morte não matasse o primogênito da família de cada um deles, o Cordeiro Pascual Jesus Cristo me libertou da escravidão do pecado, e o seu sangue precioso, puro, carmesim, derramado sobre mim, me libertou das minhas práticas ruins e pecaminosas, tirou de mim o afastamento que existia. Não são dentes de um cavalo velho, é um cordeiro morto por amor a mim e a você. É o melhor presente que alguém poderia receber, é o amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas: o amor de Cristo, ele me constrange. Porque é impossível olhar para o Cordeiro de Jesus, o melhor, o Cordeiro Jesus, e não sentir nada. É impossível olhar para o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, e ficar insensível. É impossível conhecer a vida de Jesus e não saber que um homem inocente morreu e não sentir nada. Aleluia. Ele disse: o meu corpo, que é
dado por vós. Presente. Presente. Você tem liberdade de aceitar ou não. Mas uma coisa é certa: este presente foi dado. Glória a Deus. E alguém hoje pode rejeitar um presente chamado Jesus. É a pior coisa que essa pessoa pode fazer em sua vida, é rejeitar um presente chamado Jesus Cristo. Hoje é apenas uma rejeição sem sentimento de arrependimento ou até mesmo de remorso. Mas o futuro é catastrófico, onde o presente não vai estar mais sendo oferecido, onde o cordeiro assume a posição de leão, onde o amor e a misericórdia terão que dar lugar à justiça e o juízo. Mas ele primeiro entrega o seu corpo, irmã Jéssica. Depois ele fala do seu sangue, que é derramado por você. Eu volto a dizer que eu ia dizer ainda pouco, mas vou dizer agora. Se você ainda não prestou atenção em uma coisa importante, eu vou te ajudar a prestar atenção nesse momento. Jesus não oferece primeiro o sangue e depois o corpo. Ele primeiro oferece o corpo e depois o sangue. Porque se Jesus primeiro oferece o sangue, ele teria que morrer. E depois ele não teria um sacrifício de um corpo para oferecer, ele teria um cadáver. Porque alguém que tem o sangue tem a vida. E se primeiro ele oferece o sangue, ele perderia a vida. E se ele perdesse a vida primeiro e os açoites viessem depois, não faria sentido, porque cadáver não sente dor. Jesus está dizendo: eu sou capaz de oferecer a você a minha vida e a minha morte. Porque o corpo oferecido é vida, e um sangue, irmã, que oferecido é morte. Jesus está dizendo: eu sou capaz de te oferecer a minha vida, e eu sou capaz de morrer por você. Estou dando a você o meu corpo e o meu sangue. Por todo o dinheiro que alguém tenha, o mais importante que ela tem não é o dinheiro, é o corpo e o sangue. Alguém pode te ajudar na hora da necessidade a pagar um exame caro, uma cirurgia cara, para fazer algo por você. Mas o maior símbolo é quando alguém dá o seu próprio corpo e é capaz de dar o seu próprio sangue. Não estou falando de doação de sangue na Hemomar. Estou falando de sangue doado, causando morte do corpo que estava vivo. Quando Jesus entrega primeiro o corpo, eu preciso encerrar. Lembrem-se, ele se fez carne e habitou entre nós. Para Jesus se fazer carne é uma forma de sacrifício, porque ele aceitou limitações que ele não tinha antes. E quando Jesus entrega o corpo, ele viveu aqui nesta terra e sofreu aqui nesta terra. Jesus não foi crucificado e depois removido para ser açoitado. Ele foi primeiramente humilhado. O psique de Jesus foi atingido, o psicológico de Jesus foi atingido, porque primeiro ele teve que ser escarnecido, primeiro ele foi zombado. Mexeram com o sentimento de Jesus, mexeram com o psicológico dele, quando cuspiam nele, quando bateram nele. Se você nunca leu na Bíblia, mas o evangelista João diz que as suas vestes foram rasgadas e Jesus ficou despido na frente dos soldados. Jesus ficou nu. Mexeram com o psicológico dele, porque a nudez é uma exposição grandiosa que nenhum de nós quer, que a nossa nudez seja exposta.
Jesus teve a sua intimidade exposta para os seus inimigos. E tudo que uma pessoa precisa dizer é sim para Jesus. Tudo que alguém precisa dizer é: eu aceito o teu corpo que o Senhor entregou para mim. É um convite a uma nova aliança, quando ele diz: o meu corpo que é partido por vocês, que foi açoitado, o meu sangue que é derramado. Vida e morte sendo oferecidas. Só que essa morte que ele ofereceu não foi para que eu morresse. A morte que ele me ofereceu foi para me dar vida. Você tem vida. Você tem vida. Você tem vida. Foi ele que disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é vidinha, não. É vida de verdade. Vida com Jesus, vida com Deus, vida com o Pai, vida com o Filho, vida com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Vida de verdade é só em Jesus. Vida de verdade é com Cristo, porque a vida dele, entregue por mim, gerou nele morte, e essa morte dele me traz vida em abundância. Mas também me traz uma morte quando eu resolvo morrer para o mundo. Vida, morte, morte e vida. Meu Deus, que loucura! As coisas de Deus são loucura para aqueles que perecem. Um convite a uma nova aliança. Não perca esta oportunidade. Fique de pé, por favor. Vou pedir para o irmão de Pedro preparar o texto, onde vamos juntos cercar a mesa do Senhor. Eu que te convido a fechar os teus olhos. O texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, que representa este corpo que foi dilacerado, e beba deste cálice. Se você sente no seu coração de pedir perdão antes de lançar a mão do pão e do vinho, peça perdão. Não estou aqui para julgar ninguém. Faça a sua oração, você e Deus. Senhor, eu preciso do seu perdão. Eu quero viver para o Senhor. Se eu te sirvo para alguma coisa, toma minha vida em tuas mãos. Se eu te sirvo para alguma coisa, toma-me em tuas mãos. Eu sei que eu não preciso derramar o meu sangue pelo Senhor. Diga para Ele. Mas o meu corpo é para a tua glória. Eu não quero ir aonde o Senhor não está. E de onde o Senhor saiu, eu não volto. Se dar o seu corpo foi um sacrifício, agora receba o meu como um sacrifício feito a ti. Talvez não como sacrifício de alguém que consegue seguir-te em mínimos detalhes. Eu estou talvez num processo. Só existe uma pessoa que você pode rasgar o seu coração, se chama Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Ninguém consegue mentir para Ele e esconder nada. É só diante dele que você pode chegar e falar de repente todas as podridões que estão dentro do teu coração, e Ele não vai se escandalizar, porque Ele conhece, e não só conhece, como Ele fez você. Mas que o Senhor te ajude a vencer os desafios. Pai, perdoa os nossos pecados, que não venhamos lançar a mão do pão e do vinho de forma indigna, mas que para a glória e a honra do teu nome possamos fazer como Cristo ao instituir a Santa Ceia, na última ceia, no último jantar, na última Páscoa, que Ele participou com seus discípulos e apóstolos antes de morrer e subir ao madeiro e subir ao Gólgota para morrer pelos nossos pecados. Eu quero participar desta nova aliança de forma digna e que te agrade. Em nome de Jesus.